A nutricionista Paula Torquato vai direto ao ponto. A ingestão de água auxilia na regulação da temperatura corporal, mas não é só isso não. Nos dias mais quentes, é natural que o nosso corpo tenha um aumento de temperatura e, com isso, elimine uma maior quantidade de líquido por meio da transpiração. Além do desconforto, a baixa ingestão de água é prejudicial à saúde. A hidratação, né? Nosso corpo é composto de maior parte de água, né? As células de água. Então, é fundamental a hidratação para vários sistemas do nosso corpo. Nosso fígado, por exemplo, é um dos órgãos que depende muito de água, intestino, assim como outros, né? Tem muita gente que reclama, às vezes, aqui no consultório que o intestino não funciona bem, tem uma alimentação super bacana, mas às vezes falta hidratação. Então, esse é um ponto muito importante. A hidratação é fundamental para vários sistemas do nosso organismo. Tem que estar bem hidratado, mesmo em dias não muito quentes, em dias mais quentes, tem que manter aí uma rotina muito saudável de hidratação. E a quantidade de água que devemos tomar também é muito importante. A quantidade geral, né, que a gente sempre orienta e que os médicos orientam, enfim, é de 2 litros ao dia, né, uma quantidade média diária. Porém, esse número ele pode variar de acordo com o peso da pessoa. Então, vamos lá, vamos fazer um cálculo aí em casa. Peso vezes 0,035 vai dar a quantidade ideal em litros que a pessoa precisa consumir no dia, tá? Então, essa conta é ideal. Lembrando que quanto maior o peso, maior vai ser a quantidade de líquido que essa pessoa tem que ingerir por dia. Lembrando que leite, chás que a gente consome, né, ao longo do dia, também contam como hidratação. Mas eu sempre falo que a maior parte dessa quantidade de líquidos que você ingere no dia sempre tem que ser de água. Estabelecer uma rotina ajuda no controle da quantidade mínima de água que o nosso corpo necessita para garantir uma boa hidratação. A melhor opção é pegar e contar um copo de 200 ml por hora. Se a pessoa tem dificuldade para isso, hoje em dia existem aplicativos no celular, também dá para colocar despertador de hora em hora, por exemplo. Se a pessoa tem dificuldade, porque às vezes a garrafa fica lá, fica cheia, mas tem dificuldade. Então, esses copinhos aí, 1 por hora, não precisa ir lá, 8 horas da manhã eu vou virar esse copo. Entre 8 e 9 toma um, entre 9 e 10 outro. Se o dia da pessoa começa às 8 da manhã, termina às 10 da noite, olha quantos copos ela não consegue tomar ao longo do dia. Vai dar mais do que 2 litros com certeza. Então, é uma questão de hábito mesmo. A partir do momento que você consegue fazer isso entre 8 e 10 semanas seguidas, vira hábito e fica muito mais fácil. Mas veja só, não é somente a água que garante uma boa hidratação do nosso corpo. Algumas associações de líquidos também são bem-vindas, mas muito cuidado na hora de escolher essas alternativas. É muito bacana associar, por exemplo, água de coco, água com gás, a gente pode associar isotônicos, chás, enfim, as possibilidades são imensas. O que tem que tomar cuidado? Se a pessoa está pensando em emagrecer e ela toma 1 litro de água de coco no dia, ela está adicionando aí uma média de 200 calorias a mais no dia dela. Será que ela está disposta a essas 200 calorias a mais? Então, isso é um cuidado que tem que ter. Os isotônicos também têm as suas calorias, além dos sais minerais. Para quem é hipertenso, isso pode ser um problema, então a gente tem que tomar cuidado. Cuidado com chás, principalmente os que são industrializados, podem conter mais sódio, além de toda a química. Os chás que são feitos da erva mesmo, tomar um cuidado para não exceder a quantidade de erva aí que vai colocar na hora de preparar. Sempre buscar uma boa referência de receita na hora de preparar esse chazinho. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter, mas sempre pode associar. A água com gás também pode ajudar nessa hidratação. O problema é que algumas pessoas têm dificuldade para eliminar esses gases depois. Então, pode acabar sendo um problema digestivo, mas também pode ser um auxílio aí. Lembrando que a água mineral, ela deve ser sempre em maior quantidade. Por exemplo, fiz o cálculo, preciso tomar 2 litros de água por dia. Tomo 1 litro de água mineral, tomo um pouquinho de água de coco, um pouquinho de água com gás lá, completei os meus 2 litros, ok. Mas a maioria sempre tem que ser de água mineral. Mas agora, se você é daquelas pessoas que não gostam de tomar água ou tem alguma dificuldade para se hidratar, não tem problema. A nutricionista Paula Torquato tem umas dicas legais para você garantir uma boa hidratação. Tem gente que tem muita dificuldade, tem gente que relata que não sente sede, por exemplo, né? Então a alternativa é saborizar essa água. Colocar um suco de limão, umas folhinhas de hortelã, um morango, um abacaxi, enfim.
É só buscar as alternativas, sabores que você goste de repente para ir colocando na sua água e assim de repente uma forma mais fácil de consumir água. Cuidado às vezes no excesso disso também, né? O excesso de limão, às vezes para algumas pessoas pode causar alguma cistite, alguma coisa. O excesso de gengibre pode subir a pressão. Então, cuidado com os excessos, né? Não precisa de muito para saborizar essa água também. Açúcar não é uma alternativa legal, né? Evitar o máximo que puder. E adoçante também, não tem a mínima necessidade de colocar isso na água para poder tomar. E olha só, o verão só começa lá em dezembro. Estamos na primavera e que primavera, né? Completamente atípica. Então, você já sabe, né? Água, muita água. O tempo está muito seco, o corpo pede mais água, assim como a temperatura é muito mais quente. Aonde estiver, se você estiver em casa, eu sempre falo para as donas de casa, você saiu da sala e foi limpar a cozinha, leva uma garrafinha, foi lavar o quintal, leva, não deixa de tomar essa água, né? Saiu de casa, vai para algum lugar, leva uma garrafinha ou passa em algum lugar, compra uma garrafinha, mas não deixe de se hidratar. A gente está com temperatura muito alta, agora qualquer coisinha gera uma desidratação que não é algo nada saudável e pode piorar às vezes alguma condição de saúde, enfim. Então é super importante manter essa hidratação em dia. Ah, e tem mais. Nós vimos que a hidratação do nosso corpo é muito importante. Mas quem pratica atividade física ou trabalha o dia todo exposto ao sol tende a consumir uma quantidade de líquido ainda maior. Bem, agora conversar com o atleta Flávio, né, fundista, pratica aqui atletismo. Flávio, seu consumo de água, como é que é? Meu consumo até que é bom, né? Mas depois da atividade física ele sempre tem que ser maior, né? Não tem nem como. Até que hoje ainda faltou água aqui, né? Mas a gente tem que estar sempre se hidratando e tal. E atividade física praticando ainda mais aí depois desses tempos aí de Covid, né? Estamos aqui com o Gustavo, professor de Educação Física. Gustavo, muito importante a hidratação para quem pratica exercícios ou para quem exerce alguma atividade que fica o dia todo exposto ao sol. Essa quantidade de água tem que ser maior ainda, né? Com certeza, porque conforme a gente vai se exercitando, principalmente em intensidades mais fortes, a gente tem uma desidratação maior, né? E por isso a gente precisa estar ingerindo uma quantidade maior de líquido, por consequência, para poder estar suprindo essa falta de líquido no organismo, né? E também é muito importante também para o funcionamento dos órgãos também, né? Que a água, além de hidratar o corpo, também é importante que hidrata os órgãos, né? Então, nessa época de calor intenso, a dica que eu dou para todo mundo que está praticando atividade ao ar livre é que tome muita água. A Delaine é aluna aqui do Gustavo, né? Delaine, tô vendo que você está com a sua garrafinha e não larga, não se separa dela, né? Não separo. Aqui, principalmente quando a gente faz atividade, aumenta muito esse consumo, né? E é uma preocupação que o Gustavo sempre tem também. Dá o intervalo, vai lá, pega a sua garrafinha, toma um gole de água para justamente hidratar. Se você relaxar, tem quem te avise. Sim, tem aqui o Gustavo que está o tempo todo atento, sim. Esse pessoal, além de água, né, em consumo, essa conta para eles, por exemplo, já não daria certo, eles têm que aumentar. Geralmente é peso vezes 0,055 para quem trabalha no sol, para os atletas e tudo mais. Mas aí eu sempre falo que é importante também respeitar a necessidade, observar a necessidade de cada um deles. E nesse caso, tem que dar uma suplementada ali com um isotônico, tem que repor, porque a perda é muito grande. Eles transpiram demais pelo fato de estar mais expostos às temperaturas mais altas. Então, tem que ter um repositor, porque senão realmente não funciona e aí a desidratação pode acontecer facilmente. E por último, uma dica bem legal para garantir uma boa hidratação. Pode parecer esquisito, mas o negócio é: beba água, mesmo que você não tenha sede. O ideal é não deixar nesse ponto, né? Geralmente quando a gente sente sede, por exemplo, agora eu estou com sede, é porque a gente já está entrando num processo de desidratação. Então, essa história de tomar aí um copo por hora e tal, vai deixar com que você sempre se mantenha hidratado e não tenha esse tipo de problema. Então, um copo por hora ou tentar ir se regrando. Eu gosto de ficar com a minha garrafa e eu gosto de água gelada. Eu não gosto de água de temperatura ambiente. Então, eu tomo 3 litros por dia, mas se eu estiver aqui com a garrafa do lado, né, tem que ter essa é a minha rotina para água. Tem que ser assim, não tem jeito.